Dona Elisa, 79 anos, caminhava lentamente pela praça, o coração pesado e os olhos marejados. A perda recente do marido deixara um vazio que nenhum gesto humano parecia preencher. Cada passo ecoava como lembrança do que se foi, e o mundo parecia indiferente à sua dor. Enquanto caminhava, imaginava quantos anos havia passado cuidando de todos, sem jamais receber um abraço que consolasse sua alma. O silêncio ao seu redor era ensurdecedor, e cada folha caída lembrava que a vida continuava, mas para ela parecia estagnar. No banco da praça, ela sentou-se com as mãos entrelaçadas, quase implorando a Deus por uma esperança que não sabia onde encontrar. Se você está ouvindo esta história agora, sinta-se abraçado por ela e permita que cada palavra toque seu coração. E se acredita, inscreva-se para seguir conosco em histórias que fortalecem a fé, mesmo nos momentos mais sombrios. As pessoas passavam apressadas, cada rosto fechado em preocupações próprias. E ninguém notava Dona Elisa. A solidão parecia ainda maior na multidão. Ela pensava nos filhos, distantes e ocupados, nas amigas que se afastaram e em Deus, que às vezes parecia silencioso demais. A tristeza apertava seu peito como se não houvesse ar suficiente para respirar. Ela se ajoelhou discretamente, apoiando-se no banco, e murmurou uma oração. Senhor, se estás comigo, mostra-me que ainda há luz. Cada palavra era uma gota de fé no mar de desespero que a cercava. E mesmo assim, algo dentro dela recusava-se a apagar-se completamente. Um vento forte passou pela praça, jogando folhas sobre seu colo enrugado. Dona Elisa sentiu o peso da vida como uma corrente invisível que a prendia. Olhou ao redor e percebeu que ninguém oferecia sequer um sorriso ou uma palavra. A dor de se sentir invisível, de ser ignorada, apertou seu coração ainda mais. Ela fechou os olhos, lembrando-se de tantas orações feitas ao longo da vida, e perguntou silenciosamente: Senhor, por que tanta dor? Enquanto a chuva começava a cair, ela sentiu lágrimas misturarem-se ao frio, e seu corpo cansado pediu descanso. Mas dentro dela, uma pequena chama de esperança ainda insistia em brilhar, lembrando que Deus não abandona ninguém, mesmo quando tudo... Dona Elisa permaneceu sentada, sentindo o frio da chuva misturar-se à frieza de seu coração. Cada gota parecia pesar mais do que a anterior, e o desespero ameaçava dominar sua alma. Ela lembrava-se da vida inteira dedicada aos outros, dos sacrifícios silenciosos, e sentia como se tudo tivesse sido em vão. A tristeza parecia crescer a cada passo apressado dos transeuntes, que passavam sem sequer olhar para ela. No meio desse silêncio pesado, ela fechou os olhos e respirou fundo, buscando em sua memória as palavras da Bíblia que sua mãe sempre lhe dizia: mesmo nas tempestades, o Senhor nunca te abandona. Foi como se essas palavras criassem um espaço de refúgio dentro dela, um pequeno canto de esperança em meio ao caos. Ela começou a orar, pedindo forças para não se entregar, e cada súplica se tornava um fio invisível, conectando seu coração ao Criador. Enquanto chorava silenciosamente, uma jovem passageira que caminhava pela praça notou Dona Elisa. O olhar da senhora, perdido e pesado, chamou a atenção de alguém que não passava despercebido pela dor alheia. Aproximando-se cuidadosamente, a jovem sorriu com gentileza, oferecendo palavras simples, mas carregadas de compaixão. Está tudo bem, senhora? Posso ajudá-la a se levantar? A reação de Dona Elisa foi instantânea. O coração, tão endurecido pela dor, sentiu algo derreter com aquele gesto. Ela percebeu que Deus podia agir através das pessoas mais inesperadas, transformando simples ações em milagres silenciosos. A jovem não apenas segurou sua mão, mas também ofereceu seu ombro para que se apoiasse, mostrando que a compaixão humana é muitas vezes uma extensão do cuidado divino.
Guiada pela jovem, Dona Elisa conseguiu se levantar e caminhar com cuidado, apoiando-se na bengala que antes parecia inútil. A chuva havia parado e o sol começava a iluminar a praça de forma suave, como se o mundo finalmente reconhecesse sua dor. Cada passo era uma mistura de medo e coragem, e ela sentiu que a presença de Deus estava tangível naquele instante, através do sorriso e do cuidado da jovem. Ao chegar em um lugar seguro, Dona Elisa agradeceu em silêncio. Ela percebeu que mesmo quando a vida parece injusta e cruel, Deus age nos pequenos gestos humanos. A fé que parecia enfraquecida reacendeu-se com intensidade, mostrando que milagres podem acontecer de forma inesperada, transformando sofrimento em esperança e dor em aprendizado espiritual. Dona Elisa sentou-se em um banco próximo, ainda segurando a mão gentil da jovem. Pela primeira vez em semanas, sentiu o peso do medo e da tristeza aliviar-se, como se cada lágrima tivesse sido absorvida pela misericórdia de Deus. Ela percebeu que a vida poderia continuar, mesmo depois de momentos tão devastadores. O simples sorriso e a atenção de um estranho revelaram que o amor e a fé sempre encontram um caminho, mesmo nas horas mais sombrias. Ela começou a murmurar uma oração silenciosa de gratidão, sentindo que sua fé, antes frágil e abatida, tornava-se mais forte. Cada palavra era uma ponte entre seu coração e o Criador, fortalecendo-a para enfrentar os desafios que ainda poderiam vir. O mundo podia ter sido cruel, mas Deus mostrara que Ele age através da bondade humana, transformando humilhação e solidão em esperança viva. Nos dias seguintes, Dona Elisa não se esqueceu do gesto que mudara seu dia e talvez sua vida. Cada manhã, antes de sair para sua rotina diária, ela fechava os olhos e agradecia, lembrando que até os menores sinais de compaixão são instrumentos de Deus. Sentia uma força nova dentro de si, capaz de encarar o mundo sem medo, com paciência e fé renovada. Ela também começou a observar os pequenos milagres ao seu redor. O sorriso de um vizinho, a gentileza de alguém desconhecido, a beleza do sol refletindo nas folhas. Cada detalhe tornava-se um lembrete de que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele e que até nos momentos de injustiça ou humilhação há espaço para esperança e crescimento espiritual. Dona Elisa, agora transformada, compreendeu que a fé não depende da ausência de dor, mas da capacidade de enxergar o cuidado divino mesmo nas pequenas ações humanas. Ela sabia que por mais que a vida fosse difícil, Deus podia usar qualquer pessoa para tocar o coração de alguém e renovar a coragem. Sua história é um lembrete poderoso. Mesmo nas situações mais desesperadoras, nunca estamos sozinhos e milagres podem surgir de onde menos esperamos. E você, de onde está ouvindo essa história? Lembre-se de que cada ato de fé e compaixão pode transformar vidas, inclusive a sua. Inscreva-se no canal e continue acompanhando histórias que fortalecem a fé, mostrando como Deus trabalha silenciosamente através das pessoas e situações mais inesperadas.